Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar mais uma vez sobre este livro que eu já indiquei aqui no vídeo passado, que é Washington's New Cold War, um livro que é introduzido pelo Vijay Prashad, um historiador indiano muito importante, tem escritos muito relevantes, tem História Popular do Terceiro Mundo, tem Estrela Vermelha sobre o Oriente, na verdade Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, né, o nome certo do livro. Então, pessoal, um livro muito importante porque traz dados muito concretos, né? No vídeo passado eu falei sobre o texto do John Ross, que é o primeiro capítulo, onde ele fala sobre essa Guerra Fria atual, que é uma Guerra Fria diferente do que aconteceu na velha Guerra Fria, né? Que era contra a União Soviética. Então vejam o vídeo passado para vocês terem uma noção ali do que eu falei e do que tem no livro. E lógico, né? Busquem o livro. Mas aqui, pessoal, eu quero comentar com vocês o segundo capítulo e o terceiro um pouco, que o segundo capítulo é escrito por uma analista chamada Daniela Veneziali, e ela fala sobre quais são os grandes atores aí por trás dessa nova ofensiva, porque ela fala que existem grandes empresas aí relacionadas num grupo chamado CFR, que é o Council on Foreign Relations, ou seja, o Conselho para as Relações Exteriores, pessoal, e tem aí peixes muito grandes nessa situação, porque nós temos aí grupos da energia, grupos da questão da tecnologia, bancos. Então, só para citar alguns aqui, ela fala, por exemplo, na questão da energia, do Chevron, ExxonMobil, nas finanças, né? Você tem o Bank of America, você tem o BlackRock, tem o Goldman Sachs. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui na questão da tecnologia, ela cita aqui Apple, AT&T, e na internet nós temos Google e Meta. Então, pessoal, são nomes muito pesados e que têm muita relação com os neoconservadores. Ela coloca aqui, pessoal, que na administração atual, governo atual, Biden, você tem uma certa estabilidade da relação entre republicanos e democratas na questão da relação que eles têm com esse conselho. Ou seja, ambos os partidos eles têm representação e eles estão caminhando para uma mesma política, que é, pessoal, levar os Estados Unidos aí no futuro próximo, provavelmente, a uma guerra contra a China. Por quê? Porque essas empresas elas querem entrar no mercado chinês cada vez mais. E abrir o mercado chinês significa destruir o próprio potencial das empresas chinesas. Então, para isso você necessita de uma guerra. Então, ela coloca aqui que essas empresas elas estão aí com domínio completo das comunicações mundialmente, o domínio tecnológico e um braço militar muito forte, ou seja, todo esse sistema integrado para enfrentar a China, porque é interessante para essas empresas, num certo futuro, ter o mercado chinês aos pés delas. Então, pessoal, vale a pena ler esse texto, porque ela vai falar das relações entre esses neoconservadores ao longo aí dos últimos governos, né, no Trump, no governo Bush, no governo Clinton, no governo Biden, e aí que é mais atual também ela vai tratar disso. Aí nós temos também, pessoal, o último capítulo desse livro aqui, que é um capítulo que fala sobre o exterminismo, né? O capítulo se chama Notes on Exterminism, ou seja, notas sobre exterminismo. Esse termo exterminismo era um termo utilizado nos anos 80 por um historiador chamado Edward Palmer Thompson, que é muito famoso entre os historiadores, que chamava atenção sobre a questão nuclear naquela época, né? Então, quando se terminou a Guerra Fria, se achava que nós não teríamos mais problemas com a questão nuclear, mas agora, com essa questão da guerra da Ucrânia, é possível que nós tenhamos problemas, infelizmente, né? Factível que possa em algum momento acontecer isso. Claro que nós torcemos que não, para que não aconteça, mas pessoal, ele coloca aqui, né, o John Bellamy Foster é o autor desse capítulo, ele coloca aqui que hoje nós temos dois perigos. Nós temos o perigo do aquecimento global, escapar do controle, né, da humanidade, mas um perigo que pode ser aí muito mais avassalador é a questão de um inverno nuclear, né? Então, assim, nós temos aí a possibilidade, pessoal, de caso de uma guerra nuclear, você ter o clima sendo completamente afetado, mas não no sentido do aquecimento, mas no sentido de um inverno mesmo, né? Ou seja, você ter uma derrubada das temperaturas
aí de no mínimo 20 graus, né? E na verdade esses dados não são novos. Ele coloca aqui que havia já essas pesquisas lá já desde os anos 80. Grupos de cientistas se reuniam para falar dessa questão. Então, pessoal, ele coloca aqui que hoje, né, a gente corre esse grande risco, né, de ter essa questão nuclear voltando, né, a ter bastante força. E a comunidade internacional precisa parar todas esses impulsos dos Estados Unidos rumo à guerra, porque se os Estados Unidos continuarem nesse afã de derrotar a Rússia, derrotar a China, no meio do caminho a gente não sabe qual vai ser a reação desses países. Então, e dos próprios Estados Unidos, porque ela coloca aqui que os Estados Unidos têm aquela ideia de que eles podem ter a primazia nuclear, ou seja, existe ali na política dos Estados Unidos a ideia de que eles podem vencer uma guerra mesmo partindo para uma guerra nuclear, que é uma coisa completamente insana, né? Então eu indico demais que vocês leiam, procurem. Pelo Kindle é muito mais fácil de vocês terem acesso, porque se vocês forem tentar comprar no livro físico, vocês vão ter que pagar custos de importação, então fica muito caro, fica um preço aí muito inacessível para muitas pessoas. Mas pelo Kindle, pessoal, vocês vão conseguir muito mais barato, coisa assim de menos de R$ 10, é uma coisa muito vantajosa se vocês conseguirem pegar e ler esse texto, né? Para ter essa noção aí do quanto que nós temos aí esse perigo, né, pessoal? Essa política americana agressiva aí contra os seus adversários grandes. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima.